Já sou eu, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito boa noite. Há muitas moradas, vamos dividir em duas partes. A morada daqui e a que vai vir, não é? Todo mundo já sabe o que tem lá no Evangelho, no capítulo 3, mundos regeneradores, de provas e expiações, regeneração dos mundos, essas coisas que a gente pode ver lá com facilidade. Mas tem um detalhe importante aqui. Vamos dar um exemplo para a gente mais ou menos entender. A gente vive em São Paulo, no Brasil, a gente está acostumado aqui, reclama daqui muitas vezes, na maioria das vezes, sempre reclamamos, sempre temos motivos para reclamar, obviamente, não é? Mas se a gente pensar bem, nós estamos talvez num dos melhores lugares que a gente poderia estar, porque eu fiquei pensando outro dia essa questão de comportamento. A gente que dirige carros, alguns de nós dirigimos muitas horas por dia, e sempre a gente tem uma visitinha na nossa casa, um papelzinho que chega numa cartinha, né? Dizendo que a gente precisa ir até o banco, depositar um dinheirinho lá para a prefeitura, não é? Porque eles acharam que a gente não andou muito bem em algum caminho, em alguma direção, em alguma velocidade, em alguma coisa. A gente leva multas, não é mesmo? E aí a gente pensa bem nesses países que são super avançados, onde você ouve falar que não se pode jogar um chiclete no chão muitas vezes. Nesses países que as pessoas têm ali todo um comportamento muito reto, não é? Será que a gente conseguiria viver num país desse? Aí a gente tem que se questionar, não é? Nós estamos na Terra e pensamos assim, meu Deus, mesmo aqui na Terra tem alguns lugares que a gente não conseguiria viver. Algumas pessoas vão para lá, estranham tanto, tem que sair de lá correndo, porque não conseguem sobreviver lá, conviver, por assim dizer. Porque no nosso Brasil tem os problemas, as dificuldades, as coisas que a gente já sabe, mas a gente já sabe como conviver aqui, a gente sabe que é imperfeito, que a gente faz coisa que não deve de vez em quando, escorrega na maionese, cai, levanta, não é? Mas em alguns países parece que não tem muita compaixão, muita misericórdia, não. A gente tem que andar numa linha muito estreita, muito severa, muito rígida, não é? E aí a gente pensa, se aqui no planeta a gente já tem países que são assim, imaginem em mundos avançados, em mundos superiores. Olha que coisa, como é que poderia ser difícil para a gente? Então nós precisamos primeiro se conformar em estarmos aqui, todo mundo em São Paulo, Brasil, não é? Ah, que bom que nós estamos aqui. Tem gente que sai correndo do Brasil, vai correndo para outro país, né? Vai viver lá, não se adapta ao Brasil de jeito nenhum. Mas enfim, tem outros países também que têm tolerâncias mais ou menos parecidas com aqui. Mas enfim, a gente está dando exemplo naqueles países que são efetivamente muito avançados, que estão em condições muito diferentes das nossas. E aí a gente pensa assim, será que eu conseguiria sobreviver lá? Aí você pensa, se eu de vez em quando sou obrigado a receber uma multinha de trânsito, imagina só. Vamos, assim, falar uma linguagem mais popular, não é? Se a gente não consegue viver aqui sem levar uma multa de trânsito aqui em São Paulo, né? Vamos imaginar assim. Meu Deus do céu, como é que a gente pode pensar em conviver em mundos superiores? E olha, leis de trânsito não são tão assim como a gente imagina. Se você tiver bastante disciplina, tudo, você passa um bom tempo sem levar uma multa. Tem gente que fica 80 anos. Tem alguém que está fazendo 80 anos aqui? Tem, né? Então, olha aí, 80 anos, né? Tem gente que passa 80 anos na encarnação e não leva uma multa de trânsito, né? Pode acontecer isso, não é mesmo? Pode acontecer, não é? É que também tem um outro detalhe, né? Ah, nunca levou multa, mas também nunca teve carro, né? Também tem isso, né? Tem esse detalhe também. Aí a gente fala dos taxistas, mas o homem anda 200, 300 km por dia, a gente anda 200, 300 km por mês. Não é? É muito mais suscetível ele levar multa do que a gente, óbvio, né? Em termos estatísticos, é óbvio que é muito mais suscetível. Mas aí você pensa, eu não consigo cumprir as leis de trânsito do meu país, como é que eu vou sobreviver num mundo superior? Porque está todo mundo querendo ir para o mundo superior. Não quer? Quer ou não quer? Você gostaria de ir? Você é roqueiro, né? É. Gostaria de ir para o mundo superior? Será que tem rock lá? E se não tiver? Não, tem sim. É? Sim. E se não tiver? Tá. Aí ele faz o rock. Né? Aí ele mesmo faz, né? Se for autorizado, obviamente, né? Então, devagarzinho, a gente vai percebendo que nós aqui na Terra ainda precisamos dar alguns passos. Então, vamos falar de mundos, é muito bonitinho falar sobre isso, é a segunda parte que nós vamos fazer, mas falando sobre aqui, a gente percebe que nós ainda precisamos se desenvolver um pouco mais, se aprimorar, crescer, e as encarnações vão dando isso pra gente, devagarzinho a gente vai melhorando. Não sei se vocês conseguem perceber, algumas pessoas chegam no planeta,
tem uma vidinha tão organizadinha, estuda na hora certa, trabalha na hora certa, casa-se na hora certa, tem filho na hora certa, sabe? Tem as coisas tudo bonitinho, redondinho, tem uma economia, tem um recurso, tem, sabe, uma vidinha bem assim, pautada. Aí a gente pode pensar que essas pessoas já bateram a cabeça antes e aprenderam. Em quantas coisas a gente ainda precisa aprender e pensa assim, da próxima vez eu quero fazer diferente. Não quero casar com 18 anos, né? Não quero ficar comprando coisas que eu não posso pagar, quero ter um emprego melhor, quero procurar fazer coisas melhores, estudar mais, me aprimorar em alguma coisa. Não quero continuar desse jeito não, quero ser melhor, né? Então aí nós vamos devagarzinho galgando degraus, até que chega um momento aqui no planeta que a gente tem essa condição, né? Essa condição de poder ascender para um mundo melhor, um mundo mais assim avançado, evoluído, não é? Onde a gente não vai estranhar essa história de sujeira, de higiene, de coisas assim. A gente não vai estranhar alguns comportamentos que a gente achava assim estranho, né? As pessoas não terem. Vai na festa, como é estranho. Vai numa festa e as pessoas não oferecem cerveja. Não é estranho que é isso? Não é estranho? Eu perdi quase a família inteira por causa disso. Faço as festas dos meus filhos, não tem cerveja, ninguém vem. Ninguém vem. Meu Deus do céu, a gente acha estranho, né? Essas coisas, começa a achar estranho algumas coisas. A pessoa não faz tal coisa. Aí a gente acha as coisas mais naturais, mais corretas. O trabalho em favor do próximo, a prática da caridade, o trabalho voluntário. Confessem para mim, vocês não tem pessoas que acham estranho o trabalho voluntário que vocês fazem? O quê? Vai lá à noite fazer o quê lá? Não ganha nada. Toda quinta-feira. Pra que isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Não é estranho? As pessoas acham estranho, mas aí nesses planetas não. Não está nem preocupado com isso, se está ganhando, se não está. Qual é o problema daquilo? Então vejam quantas coisinhas nós precisamos realizar para ascender a novas condições, a novas possibilidades. Então, devagarzinho a gente se inteira disso e vai caminhando, não é? E vai caminhando. A Terra, efetivamente, todo mundo sabe que é um planetinha ainda atrasado, né? É um planetinha de provas, de expiações, de dificuldades, de problemas. E aí vem uma coisa que pode ser interessante para a gente. A gente precisa saber que isso não está longe da gente. Como é que a gente vai exigir um comportamento de espírito superior para uma pessoa que não tem condição nenhuma, não conhece nada, sobre a vida espiritual, sobre nada? É muito previsível que a gente tenha percalços, dificuldades, problemas no planeta. É óbvio que é previsível, mas a gente fica tão abalado, meu Deus do céu, abalado, porque o fulano deu um golpe, porque não sei quem fez não sei o quê, porque emprestou dinheiro, a pessoa não pagou, sabe, umas coisas assim, perdeu o documento e ninguém entregou de volta. Mas num planeta de prova e expiação, é exceção quando acontece isso, né? Não é exceção que a gente vê na mídia de vez em quando alguém fala assim, o homem achou uma mala de dinheiro e entregou para o dono. É um caso em cada não sei quantos mil, não é? Porque as pessoas acham qualquer coisa. Eu, por exemplo, uma vez achei R$50 na feira, fiquei bem quietinho, né? Aí eu fiquei olhando para cima e para baixo para ver se alguém ia reclamar, porque eu pensei assim, para quem que eu vou devolver esses R$50? Eu vou sair falando aqui, quem é que perdeu os R$50 aí na feira, né? Ia ter um monte, ia dar até um problema, não é mesmo? Aí eu fiquei bem quietinho esperando, como ninguém apareceu, não é mesmo? Mas aquilo me doeu no coração, porque eu pensei assim, eu estou pior do que aqueles caras que ficam falando as coisas, né? E não faz as coisas que fala, porque talvez o certo seria falar, perderam isso aqui, deixa aqui, se alguém me procurar, sei lá qual seria o certo, a gente também não sabe, né? Mas são coisinhas mínimas que a gente vai precisando avançar. Quando o troco vem a mais? Quando o troco também vem a mais, aqui no planeta, o troco até que não é difícil resolver, porque se a gente tem assim um pouquinho, 5 minutos de doutrina espírita, a gente já quer devolver, porque sabe que o negócio vai pegar, né? Mas tem certas coisas que a gente fica numa situação constrangedora, você não sabe como resolver. Algumas coisas são assim, são difíceis mesmo de resolver, não é? Enfim, a gente vai devagarzinho aprendendo no planeta, devagarzinho, direitinho, que nós precisamos ser melhores. E isso vai trazendo para a gente condições para ascender, condições maiores e melhores. Acho que todo mundo sabe disso também, mas a gente tem que estar muito previsível de que de vez em quando a gente vai ter um problema, um escorregão, uma trombadinha, uma batida na parede, de vez em quando isso vai acontecer, porque o planeta é suscetível a isso.
O planeta é suscetível. Então, você vai parar o ônibus, ele não para, uma pessoa vai desagradar você, vai destratar, sabe? Isso é previsível que aconteça. Olha o planeta que nós estamos, o que não vamos esperar das pessoas do planeta, não é? Então, aqui na Casa Espírita, por exemplo, né, a gente de vez em quando chega, vai falar com o atendente, às vezes ele está um pouquinho atrapalhado, meio nervoso, meio aborrecido, aí ele não trata a gente como a gente gostaria de ser tratado, assim, sabe? Estender o tapete vermelho, pode entrar aqui, meu irmão, sente aqui, tome um pouquinho de água, né? Aí a gente fica aborrecido, porque, nossa, eu fui na casa espírita, casa religiosa, né? Vamos colocar uma casa religiosa. Fui na casa religiosa e fui tratado com indiferença, essas... Acontece, pode acontecer, não pode acontecer. Mas se a gente já está prevenido, fala assim, pode ter sido um dia difícil para aquela pessoa, a gente já está prevenido disso. Então, isso é o que vai nos fazer ascender a condições melhores, um processo de compreensão, de tolerância, de paciência. Porque o que adianta a gente saber que existem planetas infindáveis se a gente... Bom, daqui a pouquinho a gente vai passar para a segunda parte, mas se a gente, por exemplo, saber que eles existem, mas saber que a gente não tem a menor condição de ir, por exemplo, é tão bonito, sei lá, Itália, Inglaterra, os Estados Unidos, mas a gente tem condição de ir. Tudo bem, vamos ver as fotos, vamos ver os filmes, as coisas, não é? Então é a mesma coisa, você vê, nossa, um planeta de luz, um planeta assim, de vez em quando escrevem aí na literatura espírita, algum formato do país. A Maria João de Deus, por exemplo, fala, né, como que ela dá detalhes do planeta que ela foi quando ela desencarnou, dá detalhes de como funcionam as coisas, o relógio, o que eles fazem tal hora, cada um ocupado de determinadas coisas. Porque também é difícil para a gente imaginar como é que o que nós vamos fazer depois que a gente não tiver o corpo físico. Não é difícil de imaginar isso? O que a gente vai fazer? Não é? Mas ela coloca com detalhes, viu? Tem reuniões específicas em determinados horários. Enfim, tem uma gama de coisas no mundo diferente que ainda a gente só pode ter uma ideia muito assim vaga sobre essas coisas, porque a gente ainda precisa, com todo respeito, se arrastar no solo da terra, né? Porque é tão bonitinho a gente andar de duas pernas, né? Mas vocês veem, a gente anda 6 km por minuto, é 6 km por hora, imagine só, né? A 6 km por hora, né? Tem animalzinho aí que anda 10 vezes mais do que isso, do que a gente pode correr à vontade, subir em árvore, né? Fazer um monte de coisa. E a gente anda 6 km por hora, quer dizer, a gente meio que se arrasta aqui, o corpão pesado. Tem que enfiar nele 2.000 calorias todos os dias. Tem gente que põe 4.000, 5.000, 10.000, mas... São 2.000 a média, mais ou menos, de 2.000, não é? Mas ainda a gente não sabe quanto que é 2.000 calorias. Eu não sei, eu acho que um milkshake, um pastel da feira deve dar, né? Mas e depois do jantar, como é que vai ser, né? Aí a gente não sabe, aquela coisa. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com o corpinho físico, sabe? Aquela coisa assim que a gente ainda não sabe muita coisa. Agora que a gente abriu os olhos espirituais para entender um pouquinho mais das coisas espirituais, 150, 160 anos atrás, que o Kardec veio mostrar para a gente da existência dos espíritos, do mundo espiritual, da vida espiritual. Então agora, né, 200 anos depois, é que a gente vai agora percebendo que Jesus realmente tinha a coisa certa, a palavra certa, tinha a indicação certa, tinha os caminhos certos. Agora, 2.000 anos se passaram, veja quanta coisa, quanto tempo passou, né? A gente já deve ter passado em outra casa religiosa, em outras vidas, porque senão a gente não estaria aqui aceitando a doutrina espírita assim tão fácil, né? Porque a maioria das pessoas não aceita essa ideia de vida pós-morte, reencarnação, causa e efeito. Essas pessoas não aceitam isso de jeito nenhum. Elas querem explicar as coisas de uma forma, pode ser assim, sei lá, raiz quadrada do alfa e do beta, mas não querem entender a simplicidade que é a vida pós-morte, a vida espiritual, a reencarnação. Mas por que a pessoa nasceu com um problema físico, congênito, um problema de saúde tão forte? Porque nasceu na miséria, na opulência? Por que essas coisas acontecem aqui na Terra? É tão simples com a doutrina. O Kardec deixou as coisas tão simples para a gente que é assim, formiguinha de entendimento, né? Vocês querem saber outra coisa que é interessante? A ciência está brigando tanto para falar de existir vidas em outros planetas. Há anos que a ciência briga com isso.
E tem uma corrente da ciência que fala que não é possível, porque senão o homem não consegue. É muito calor, é muito frio, é muito isso, é muito quente, é muito gelado. Sabe, e cria um monte de situações para dizer que é impossível ter vida fora da Terra, não é? Outra corrente fala que é possível e que já estão até pensando, né? Já fizeram um carro que vai e volta, né? Um foguete que vai e volta, né? Então já estão querendo colonizar esse planeta, né? Talvez as pessoas que vão chegar lá primeiro já vão pegar as melhores terras para elas, assim como que foi o planeta Terra, né? E aí a gente vai dividir, né, em estados, em nações, em continentes, sei lá o que a gente vai fazer, e vai recomeçar a Terra novamente lá em outro planeta, né? Vamos imaginar isso, né? Então tem gente que já sabe dessa possibilidade. Um parênteses, assim, uma coisa interessante que aconteceu foi o seguinte: o nosso Chico foi no Pinga Fogo, na década de 70, foi o maior sucesso. Foi aqui perto, tinha uma... Sumaré. A senhora se lembra disso, né? Tinha uma... Como é que era o nome da televisão lá? Tupi, a rede Tupi, a TV Tupi, muito famosa, muito conhecida na época. E aí fizeram algumas perguntas e uma delas era aquela questão que estava... Recentemente o homem tinha pisado na Lua e fizeram essa pergunta para ele se era possível ter vida, né? Ou viver na Lua, ter vida na Lua. Ele falou que era possível porque lá tinham 2 elementos químicos imprescindíveis que a ciência só descobriu há 4, 5 anos atrás, olha só. E ainda acham que espiritismo e mediunidade é somente, como é que eles falam? Magnetismo não, eles falam de uma outra coisa assim, tem um outro termo que eles usam, né, para dizer que não é mediunidade, não é nada disso. Como é que o Chico podia saber na 4ª série primária 2 elementos químicos que tem na Lua, que é possível o homem viver na Lua? E agora, passou, sei lá, 50 anos, 60 anos, e o homem fala, realmente tem 2 elementos químicos que favorecem o homem viver na Lua, não é? E então, como é que pode, né? Mas, enfim, voltando a esses nossas ideias de mundos, as moradas do nosso Pai, Jesus, há 2000 anos, já dizia pra gente, há muitas moradas na casa do Pai, olha só. 2000 anos e Jesus já falava isso. Se não fosse dessa forma, eu falaria para vocês. Então é mais ou menos assim, como se a gente olhasse para um infinito e não tivesse nem condição de alcançar como que é esse infinito. E aí vem Jesus e fala assim, se não fosse dessa forma, eu vos falaria. Há muitas moradas na casa do Pai. E depois o Kardec vem e diz assim que existem os mundos regeneradores, os mundos felizes, os mundos pró-expiações, os mundos, os planetas atrasados ainda, primitivos. E aí Jesus fala, há muitas moradas na casa do Pai, 2000 anos atrás. Imaginem só. E hoje o homem tem aí esses foguetes, essas coisas que colocam a gente em uma condição muito avançada. Talvez a gente nem pudesse, né, estar em outro planeta. Imagina se a gente chegar lá e encontrar uma mini ou uma civilização lá, né? E aí eu ia falar assim, meu Deus do céu, o pessoal da Terra já conseguiu chegar aqui, misericórdia, o que nós vamos fazer agora? Esse povo vai vir tudo para cá e vai dar uma confusão lascada, porque eles têm um nível de vida diferente do nosso. Porque se eles já estão lá, e se são mundos superiores, obviamente eles conhecem muito do nosso mundo. A gente aqui não conhece tudo dele, mas aí eles conhecem da gente, não é? E aí tem as tais teorias da conspiração, já ouviram falar? Dos extraterrestres. Vocês acham que é possível existir extraterrestre? Acha possível dele já ter vindo à Terra? Acha possível de terem aí relatos a respeito disso? Olha, quanto incógnitas, né, a respeito, tem uma polêmica a respeito disso, não é? Mas não é impossível, segundo Jesus nos informa, se há muitas moradas. Mas por que a gente não consegue ir lá e eles conseguem vir? Bom, dependendo da tecnologia da gente, que ainda não é avançada, mas obviamente em mundos mais avançados, a tecnologia é diferente da nossa. E também tem a questão moral, não é? Porque eles podem vir aqui sem a gente perceber, por assim dizer, não é? Porque moralmente eles não vêm aqui para vampirizar o planeta, como tem alguns filmes aí que mostram, né? Chega uma nave extraterrestre, vai tirar o petróleo, eles querem saber de petróleo, querem saber dessas coisas. Pelo amor de Deus, já estão numa condição
Eles precisam do Sol. Vamos imaginar, né? O Sol tem uma energia bilhões de vezes mais forte do que os próprios organismos mortos lá no fim do fundo do mar. E aí a gente tem essas ideias, né, de que o extraterrestre vai chegar aqui e vai tomar as coisas do planeta, e vai levar todo mundo, vai matar todo mundo, vai acabar com o planeta, vai... Olha as ideias. Aqui a gente é pequenininho ainda, a gente só pensa nisso, né? Só pensa em tragédia, né? Tragédia atrás de tragédia. Então o cineasta lá pensou numa tragédia semelhante a essa, que aí colocou os bombardeios lá dos Estados Unidos, dos outros países, para bombardear a nave, mas não fazia nem cosquinha na nave, umas coisas assim, né? Depois teve o filme dos Vingadores, né? Vingadores, que tem uma nave que desce aqui, desce um monte de gente esquisita. Eu acho que tem um filme aí que chama Vingadores, que também é assim, eles vêm não sei de onde, desce essa nave, aí o pessoal vai lá para proteger a Terra. Olha que ideia que a gente tem, né? De mundos, de planetas. Se o planeta é inferior ao nosso, imaginem aqui os indígenas, 1500. O que eles conseguiam, até onde que eles conseguiam chegar, se não na maior árvore da floresta? Subir até lá para pegar mel, o máximo que eles subiam era isso, né? Mais do que isso, como é que vai subir mais do que isso? Não tem propulsão, não tem nada. Sobe a maior montanha, o máximo que eles conseguem subir é uma montanha. Sei lá quantos metros, mas sei lá, 600 metros, seja 1000 metros. O máximo que eles conseguiam subir, né? Então como é que eles vão chegar até nós se eles são inferiores? Eles não têm tecnologia para chegar até nós. Mas, enfim, essa não é a nossa discussão. Voltamos às diferentes moradas na casa do Pai. Então, nós precisamos se ativar para podermos ascender aos mundos. E aí nós podemos, eventualmente, escolher o mundo. Vou para o mundo azul, vou para o mundo laranja, vou para o mundo vermelho, rosa, branco, cor-de-rosa, né? Talvez a gente possa escolher, já pensaram? A gente chegar assim numa assembleia. E aí vem os mentores, né, todos eles aquele vestidinho bonitinho e tal. Fala, bom, agora vamos decidir aqui, temos que 3 bilhões de vagas no planeta azul, quem gostaria de ir para lá? Aí a Assembleia levanta a mão, assim, né? Mas não vai dar as características do planeta azul, aí dá as características do planeta, você pode escolher o planeta azul. O planeta preto, alguém quer ir, tem 200 bilhões de vagas lá. Onde é o planeta preto? O planeta preto é a Terra, ele só parece azul, mas ele é preto. Aí o Bezerra aceitou, né? Souberam dessa história? O Bezerra aceitou. Olha só como é, que coisa interessante. Ele teve autorização para ascender novos mundos. Vou falar um minutinho do Bezerra, né? Abril, o mês dele, 15 de abril. Desencarne. E aí ele fala assim, enquanto houver alguém sofrendo na Terra, eu gostaria de permanecer aqui. Olha só. Olha só. E aí, a autorização que ele recebeu foi interessante, porque ele dizia assim, bom, tá bom, você pode ficar onde você quiser. E você está autorizado a ascender o planeta que você quiser, a hora que você quiser, e pronto, tá. Quer dizer, ganhou uma espécie de passe livre, né, vamos dizer assim, para outros planetas. Olha que coisa boa, não é? Agora, se ele tivesse falado, Deus que me livre, ficar na Terra, não aguento mais isso aqui, meu Deus do céu, né? Vamos ver um teste numa empresa. Aí você vai pegar o elevador e a porta está fechando e aí alguém vem correndo e você segura a porta e ele entra. Fala assim, olha gente, vocês desculpem que eu estou de costa. E a pessoa fala brincando, mas anjo não tem costa, né? A gente fala, e também não tem educação, porque a gente gosta de dar umas respostinhas assim de vez em quando, né? E depois a gente descobre que esse anjo falou que era anjo, vai ser a pessoa que vai selecionar a gente, já pensaram? E aí qual que não vai ser nosso comportamento naquela hora, né? Então, vamos imaginar assim que se a gente estiver disposto a trabalhar no bem, na caridade, no amor, na fraternidade, que a gente possa ter essa possibilidade, não é dizer assim, não, ainda preciso continuar aqui. Tem muitas pessoas queridas que estão vivendo dramas, dificuldades. Eu gostaria de ficar mais perto aqui para, de vez em quando, visitar, ver se eu posso intervir, ajudar, favorecer. Aí foi o que Bezerra fez. Então ele falou, enquanto houver um suspiro na terra, um gemido de dor na terra, enquanto houver, não é? Então veja que ele já está pensando no mundo de regeneração. Ele já falou para ficar até o mundo de regeneração, e segundo alguns aí, calculam aí mais uns 50, 60 anos pela frente, sei lá, ou 100, né? Ele falou isso em 1900,
em 1950, né? Imagine 2050, ia ficar 100 anos ou 150 anos aqui conosco na Terra para ajudar esses espíritos que somos nós, né? Que até uma unha encravada a gente chama o Bezerra de Menezes, o André Luiz, né? Até para isso a gente chama ele, né? Não é, Bezerra? Até para unha encravada, né? Bom, então, esses mundos, é assim, o que é muito legal a gente entender também é o seguinte: a gente tem uma compreensão muito pequenininha e a doutrina espírita veio nos dar um apoio, uma ajuda, porque pela compreensão que a gente não tinha condição nenhuma de entender nada além de um palmo do nosso nariz. A gente não tinha condição nenhuma disso. Aí veio Jesus e fala que há muitas moradas, aí veio Kardec e fala dos mundos, da progressão dos mundos, das diferenças dos mundos. Se a gente pensar bem, a gente não teria condição nenhuma de chegar a essas conclusões, a gente mesmo. Pensem bem. A gente é tão ainda apertadinho no nosso egoísmo, né? 10 centímetros, um palmo ou 2 do nosso umbigo, que a gente só consegue ver ao nosso redor. Imagine se a gente ia pensar em... A gente nem olha para o céu. Quem olha para o céu aqui? De manhã, na hora que acorda, à noite, céu estrelado, vai para o interior para ver aquele céu bonito estreladinho. A gente nem olha para isso, não é? Tem aquela fábula do Chico interessante, que ele fala assim, uma tenda árabe, é uma história infantil, uma tenda árabe, e aí o chefe da tenda, ele fica muito incomodado com um dos trabalhadores lá, porque ele fala muito em Deus, acredita muito em Deus e tudo. Aí ele falou assim, mas como é que você pode acreditar em Deus se a gente está aqui, nesse meio do deserto, e não sei o que e tal, né? Aí ele fala dos planetas, da abóbada, né, cheia de estrelas. Olha, eu não posso deixar de acreditar em Deus, porque pensa bem, quem é que colocou todas essas luzinhas aí que estão penduradas lá? Como é que isso foi formado? Foi sozinho, de repente, houve uma explosão, né? A ciência quer falar que houve uma explosão, né? É a mesma coisa a gente pegar um saco de letras assim, jogar na outra sala assim, e ele formar um dicionário. Olha, não é a mesma coisa, né? Pega um sacão de letra, né? E forma um dicionário, tudo bonitinho, com as perguntas, respostas. É assim que as pessoas acham que o planeta foi criado, assim, um acaso, né? Uma explosão, um acaso, fortuita. Mas, se nós conseguirmos vencer o mínimo, a gente consegue chegar no máximo. E qual é o mínimo apregoado por Jesus? O amor cobre uma multidão de erros. Esse é o mínimo, meu Deus do céu. A gente não precisa de muita coisa. Tem gente que pensa que tem que salvar o mundo, não é? Mas a gente não precisa salvar o mundo. Basta a gente ir pelo mínimo. Vai pelo mínimo. Sabe assim, amar o semelhante, com paciência, com tolerância, com bondade, com sinceridade. A gente passar uma borrachinha, às vezes uma máculazinha que a gente tem, um aborrecimentozinho que alguém nos causou. Deixar para trás um prejuízo que você teve e seguir em frente. Sabe, essas coisas que a gente precisa. Muitas vezes a gente vai passar a vida, 70, 80 anos. Tem alguém que faz 80 anos aqui? Não tem ninguém, né? Não, 80 com quartinho de 30. 80, Nossa, beleza, né? Então, não tem alguma coisa que viveu, alguma tristeza, alguma dificuldade, alguma coisa. Passar uma borrachinha nisso, para seguir em frente, para avançar. Não ficar olhando muito para trás, não dar muita importância para essas coisas infelizes que nos aconteceram. Eu tive uma conhecida que falava assim pra gente quando eu ainda era criança, há uns 600 meses atrás. Quanto que é 600 meses? Não sabe? 600 por 12? Olha, cada ano tem 12 meses, não é isso? 10 anos são 120, 100 anos são 1.200. Mas assim não vale. 600 meses são 50 anos, né? Então a gente vai, ao longo desse tempo, essa senhora me falou, olha, você hoje às vezes pode viver um drama, pode até ficar entristecido com isso, ficar aborrecido, chateado, né? Tudo pode acontecer. Mas daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai ver essa mesma situação, você pode até dar risada dela, de tão assim, icônica que ela foi, ou tão
pequena que ela foi. Lembra como a gente disputava os nossos brinquedos dentro de casa, os primos? Ai, quando iam os primos na minha casa, eu já falava, mãe, tem que guardar o iogurte, tem que guardar não sei o quê, porque meus primos comiam tudo as minhas coisas em casa, meu Deus do céu. Hoje em dia, os crianças nem ligam mais, não querem nem saber de iogurte, né? Não quer saber de mais nada. Mas veja quanto a gente brigou, né? Brigou por carrinho, por brinquedo. E aí, onde que estão os brinquedos hoje? Onde que eles estão, não é? Então, essas coisas vão mostrar pra gente que a gente vai abandonando. Fiz uma viaginha de navio com a minha esposa um mês atrás, 2 meses. E aí, quando a gente sai do navio, ficamos lá 10 dias, né? Quando sai do navio, você fala assim, meu Deus, estamos desencarnando, porque a gente está deixando tudo para trás, né? A tecnologia do navio, as coisas benéficas, os alimentos, tudo, vai ficando tudo para trás. E você é obrigado a sair, você é desencarnado do navio, eles empurram você para fora. Aí você fala, meu Deus do céu, desencarnei do navio, né? Então, é mais ou menos, eu acho que o que deve acontecer com a gente aqui na Terra. De vez em quando a gente é empurrado para fora do planeta e você fala, meu Deus do céu, deixei tanta coisa para trás, né? Eu acho que já chega, né? Mas foi tudo válido. Foi tudo válido. Necessário. Era hoje que a gente ia ficar até meia-noite? Não, né? Não. É que eu não sei, são meia hora que a gente tem, não é? Ah lá, tô vendo um reloginho aqui na minha frente. Pode ir mais um pouco? É. Mas aguenta? Precisa perguntar se o povo aguenta, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta tanta ladainha desse jeito, né? O pessoal da internet já deve estar até dormindo, tenho certeza, viu? Porque, nossa, o cara não para de falar, né? Tanta coisa, meu Deus. Olha, vocês vão perder o melhor, viu? Desculpe falar isso, vocês vão perder o melhor, porque o melhor é naquela salinha que vocês não podem ir. Então venham aqui, pessoalmente, para entrar naquela salinha, porque lá é que tem as grandes surpresas. Aqui tem os quebra-galhos, lá dentro tem a surpresa. Façamos o maior esforço para que a gente possa viver melhor, com mais qualidade, com mais amor. Se a gente conseguir amar os nossos semelhantes, olha, não vai ter nada que vai tirar a gente do sério, viu? Não vai ter nada. Como a gente ama os nossos filhos, os nossos netos, né? De vez em quando eles querem tirar a gente do sério, uns minutinhos, só depois a gente esquece. Aí você fica pensando, brigando com você mesmo, não posso ficar bravo, não posso ficar nervoso, não posso olhar feio para ele, não posso isso, não posso aquilo. A gente fica brigando com a gente para reconstituir, não é? Quando a gente amar de verdade os nossos semelhantes, eu acho que nós vamos ter mais ou menos uma condição assim, não é? Ah, a pessoa fez uma malcriação, vou fazer o seguinte, vou fazer que não estou escutando. Ah, uma pessoa fez uma bobagem no trânsito, te atrapalhou, né? Fez você virar uma rua, que você vai ter que dar uma voltona grande, pode ser um livramento. Ah, o motorista do ônibus não parou, bendito seja, Senhor, talvez seja uma bênção para mim, ter que esperar o próximo por qualquer motivo que eu desconheça. Quer dizer, a gente vai ter uma forma diferente, não é? Aquelas brigas de trânsito, tem um lutador eu acho que é de uma briga aí, que eu não sei qual que é, que ele ia ensinar qual era a melhor forma de se livrar de uma briga de trânsito, como é que era a melhor forma. Aí ele pegou um motorista que estava brigando com o outro, xingando e fazendo e acontecendo. Aí quando ele saiu do carro e foi falar com o outro motorista, ele falou, agora veja o que ele vai fazer. Ele foi embora, o da frente foi embora. Não é? E eu pensei que o pau ia comer lá, e eu pensei, meu Deus do céu, eu vou assistir, né? Eu quero ver o que vai acontecer aí. E não aconteceu nada disso, né? Mas é um ensinamento pra gente, né? Um ensinamento para mostrar pra gente que quando a gente conseguir ter controle emocional, a gente pode conviver em qualquer planeta, quando tiver controle emocional. Enquanto isso, né, em qualquer morada, em qualquer planeta, qualquer lugar que o Pai queira nos colocar, quando a gente tem equilíbrio emocional, a gente vai entender, vai compreender, vai conseguir conviver. Olha, existem pessoas, não são muitas, mas existem pessoas que conseguem conviver em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E se a gente chegar a esse ponto de conseguir conviver, mesmo com pessoas mais hostis, mais difíceis, mais carrancudas, se a gente conseguir isso, vai ser uma alegria pra gente, porque aí a gente está apto a ficar em qualquer lugar, conviver com qualquer tipo de pessoa. Um paralelo a isso, eu estava ouvindo um moço falar sobre sobrevivência, se, por exemplo, acontecesse um problema com a energia,
que a gente ficasse, sei lá, 10 dias, um mês sem energia, a gente ia perder os alimentos, ia perder tudo, ia passar fome, ia tudo. Aí ele falou, sabe quem é que sobreviveria? Os mendigos. Mas por quê? Eles estão acostumados a passar fome, eles não se apertam com isso. Mas a gente, meu Deus do céu, se não fizer o lanchinho da tarde, parece que não acaba o dia, sabe? A gente é assim, né? Então, olha só quem é que ia sobreviver, né? Eles iam sobreviver porque estão acostumados a passar fome. Então, tá aí uma sugestão, viu, gente? De vez em quando é bom passar uma fominha, tá bom? Faça esse esforço, né? Faça esse esforço. Hoje tem um nome moderno, chamado jejum intermitente. Faça 24 horas de jejum intermitente, tá bom? Porque a gente está treinando também para uma hectacombe aí que possa acontecer no planeta. Uma invasão, sei lá, o que pode acontecer aí, né? Tem tantos prognósticos, né? Tanta gente fala tanta coisa. Bom, vou encerrar com uma poesia, tá bom? Agradecer muito a presença de vocês, continuem firmes. Muito em breve pessoas muito capacitadas vão estar aqui para conversar, ensinar e ajudar vocês. É que de vez em quando eles não acham mais ninguém, aí sou eu que tenho que vir, então por isso que eu estou aqui hoje, tá bom? E muitas vezes, né? Muito bom, tá bom. Bom, a gente tem uma poesia que fala do Kardec, né? Esse mês de abril, 18 de abril, é o dia do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Aliás, a principal obra da doutrina espírita. Se a gente nunca repassou os olhos, ou pelo menos passou assim por cima de algumas coisas do Livro dos Espíritos, a gente ainda está devendo muito para essa doutrina, viu, gente? Então, eu tenho certeza que deve ter pelo menos uma meia dúzia de livros dos Espíritos aí, tem uma meia dúzia de livros dos Espíritos usados, não é motivo nenhum, mas eu só leio o livro eletrônico, é outra bobagem, pega o livro dos Espíritos no papel mesmo, certo? E anota, e risca, e faz referência, não gostou do assunto, vai para frente, volta para trás, tem muita informação. Conversa, traz a dúvida aqui, né? Tem uma dúvida interessante no Livro dos Espíritos que o próprio Kardec ficou em dúvida. A pergunta era a seguinte: podem os espíritos influenciar na nossa vida? Olha o que os espíritos respondem, muito mais do que a gente imagina. E não para por aí, piora, viu? Não, raras vezes são eles que vos dirigem. Meu Deus do céu. Kardec duvidou disso. Sabe o que ele fez? Não aceito. Estou duvidando disso. Aí do nada apareceu um conhecido lá e falou: olha, eu tenho um espírito amigo aí que mandou você ir num teatro junto comigo, que ele vai mostrar para você como que os espíritos interferem na vida das pessoas. Kardec falou: essa eu quero ver. Foi com ele no teatro. Falou: você está vendo aquelas duas senhoras que estão naquela bancada, naquele balcão, né, do teatro, uma peça envolvente lá, e assim, olhando, né? Devia ter algum caso de amor, alguma coisa romântica ali, que as mulheres estavam, meu Deus do céu, né? E aí o Espírito falou assim para ele, mandou o moço falar assim: ele está mandando falar para você que ele vai tirar aquelas duas mulheres dali e elas não vão voltar mais. O quê? Do jeito que elas estavam, bebendo aquilo? Duvido. Aí ele fica olhando assim, meio de rabo de olho, daqui a pouco as mulheres param, uma olha para a outra, conversam umas coisinhas, falam um minutinho, daqui a pouco as duas levantam, saem, vão embora e não voltam mais. Olha só, precisou disso, hein? Precisou disso, para o Kardec entender que eles interferem sim, muito mais do que a gente imagina. Nunca se esqueçam disso, e não raras vezes são eles que nos dirigem. As maiores bobagens que a gente pode fazer, na maioria das vezes, nós fazemos acompanhados, viu? E as melhores coisas que a gente faz também, na maioria das vezes, a gente está acompanhado. As melhores coisas que nos acontecem, os encaminhamentos, as intervenções escandalosas. Já ouviram falar disso? Intervenção espiritual escandalosa. Já ouviram falar sobre isso? Nunca ouviram falar? É quando você percebe uma coisa que para você seria quase impossível ter acontecido. E a coisa acontece. Isso é uma intervenção, né? Então, é assim, um problema de saúde, né? Você vai, por exemplo... Tem mais 5 minutos? Sim. O povo acho que já está tudo desligando aí, ó. Não? Ainda não? Pediram para continuar. Eu tive um filhinho, pequenininho, 3, 4 anos. Hoje ele já tem 22, né? E ele teve uma apendicite que suporou. Ele foi para o hospital das crianças.
entrou e saiu, depois descobriram que era apendicite, operaram ele, só que ele ficou com sequela, ficou com infecção, e aí ficou um mês lá, não conseguia resolver de jeito nenhum, e tinha uma senhora, até homenagem a ela, que um dia ela me ligou e falou, escuta, eu já chamei você 2 vezes para vir fazer palestra, você nunca não veio mais, você não está vindo mais, eu perguntei para fulano, você não foi, perguntei para ciclano, você não foi, é que é o seguinte, eu fico de noite e a minha esposa fica de dia no hospital com um menino, com o meu filho que está, o que ele tem? Aí ela falou assim para mim, eu vou falar com o Bezerra essa noite. Pensei assim, misericórdia, ela vai falar com o Bezerra? Bom, ela tinha uns 30 anos mais do que eu, é claro, que eu falei, muito obrigado, pois não, ajuda, pede ajuda para meu filhinho, né? Bom, naquela noite, o menino aparece com uma bolinha vermelha na barriga. A mulher vem fazer o procedimento dele, da cirurgia, trocar curativo, essas coisas. Vê aquela bolinha vermelha, ela toca uma campainha lá, vem um monte de gente. Isola ele para um plástico, assim, tira ele do quarto, leva ele para o isolamento. E eu vou atrás. Meu Deus do céu, o que aconteceu? É perigo de ter pego uma doença infecto-contagiosa. Tem que tirar do quarto das outras crianças que estão muito sensibilizadas com as operações, com as coisas que eles fizeram aqui. Ele tirou a gente, fomos lá para um lugar isolado. Eu até que gostei, porque onde eu estava, sentava, ficava dormindo numa cadeira. Lá tinha a caminha para mim dormir, tinha televisão. Falei, nossa, que lugar bom aqui, né? O isolamento é um lugar bom. Aí chegou o médico pela manhã, com um monte de residentes, e falou assim, o que vocês estão dando para esse menino? Antibióticos. Ele soltou uma palavra, xingou os médicos, tudo quanto é nome. Vocês são burro ou o quê? É que ele apresentou uma possível, fez o exame, fez, o que deu? Não deu nada. Mas onde é que vocês estão com a cabeça? Isso não é nada. Trocou o antibiótico. No dia seguinte o menino saiu. E agora? Agradeço o Bezerra ou agradeço a minha amiga? Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia eram temas tua missão, Espírito, verdade, e eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias do céu, destrói na terra esse véu, esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus, e como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis, e em Lion viu a sua cruz. Essa é uma poesia de Jorge Risini, com Castro Alves, e tem como título Luz e Trevas. Ela constitui de 2 partes, luz e trevas. A primeira parte é luz, foi essa que eu disse para vocês, e eu desafio vocês a encontrar a segunda parte na rede mundial de computadores, que se chama Luz e Trevas, Jorge Risini, Castro Alves. E aí vocês vão conhecer a segunda parte, que se chama Trevas, que foram os enfrentamentos de Kardec ao longo da sua encarnação e ao longo do trabalho na doutrina espírita, né? Que ele foi altamente combatido. Aliás, até hoje, né? Até hoje as pessoas ainda combatem o espiritismo, essas coisas. Então, conheça essa segunda parte, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e que a gente possa viver mais 80 anos. Não é mesmo? A casa não tem 80 anos? Quando falou que ele tinha 80 anos, eu falei, meu Deus, mas será que foi ele que fundou a casa? Não, não pode ser, né? Porque senão ele tinha nascido aqui, né? Tinha nascido na casa, não é possível, né? Muito bom, muito obrigado.